Isso, estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no Instagram. Só Isso aí. só o seguinte, Feijó, Oi. o teu áudio aí tá dando ruído, tá? Dá uma Fala aí. olhada no teu áudio aí. Oh, agora melhorou, peraí. É isso aí, galera. Startup é isso. É MVP a todo tempo, erra rápido, corrige barato e vamos para frente. Tenho dito isso, a gente está aprendendo aqui. É, Mas ontem, na realidade, Feijó, o Norberto aí de Indaiatuba também teve sérios problemas de áudio, derrubou, voltou. foi, eu acompanhei. E o papo era tão interessante aí com o Danilo? rapaz. Putz, foi terrível. Mas a gente tem que entender que estamos ao vivo. Eu acredito que tem muita gente utilizando agora as redes sociais, esses canais, então acho que nem se esperava tanta gente estar usando, né? Verdade. Esses canais aí com essa multidão de gente. Então vamos lá, pessoal. A gente está continuando com o Feijó. A gente perguntou para ele. A gente começou falando sobre as organizações exponenciais, né? A segunda pergunta foi: Feijó veio do mundo executivo, né? Feijó trabalhou em grandes empresas, daí resolveu mudar de áreas, virou empresário, Com consultor, 36 anos de idade, startupeiro. eu pedi meu desligamento, né, para poder empreender. Era uma vontade louca que a gente tinha de fazer, todo mundo chamou de louco na época, né? E apanhei muito, né, também, lógico que acaba acontecendo isso. E aí acabei fazendo, em paralelo com a minha carreira, com a jornada empreendedora, empreendendo no meio tradicional aí, acabei também desenvolvendo a consultoria. Fui trabalhar numa grande consultoria, depois acabei montando a minha, fiz bastante trabalho também para pequenas empresas, né, com o meu negócio. Até que hoje me encantei aí pelo ecossistema, aí, pelo mundo das startups, e desde então a gente ajudou a fundar aqui na cidade de Indaiatuba, através do Movimento Ideia, o ecossistema local. E a WeGo é um hub de inovação, né, que nasceu justamente dessas iniciativas aí. Hoje a gente tem várias startups que estão num processo de aceleração com a gente faz conexão com investidores anjos, também temos aí um pilar que conecta e ajuda as empresas a fazer sua transformação digital, né, aquilo que a gente chama de Corporate Innovation, e estamos posicionando aí também dentro dessa nova jornada, unindo um pouco de inovação com a experiência de empreendedorismo. Pois é, você citou aqui que a tua empresa hoje, ela prepara novos empreendedores, né? Como é que é isso? Na verdade, assim, eu acho que o conceito de aceleração talvez não seja claro para muita gente ainda, né? Apesar de a gente falar da ideia de startup estar muito em voga, nem todo mundo tem uma consciência muito clara do que é isso, né, Anderlin? Mas startup, normalmente, ela está relacionada àquela ideia de empresa exponencial, de empresa que possa fazer um crescimento muito rápido, a partir, normalmente, de uma base tecnológica, não necessariamente, mas que permita esse novo conceito. Antigamente, quando a gente falava em planejamento estratégico, plano de negócios, né, no mundo empresarial, você acabava fazendo uma pesquisa de mercado, depois você criava um produto, acabava lançando ele, gastava centenas de milhares de dólares, aí acabava depois lançando esse produto no mercado, para poder, muitas vezes, não emplacar. Hoje o conceito de startup, o startup mindset, ele está muito relacionado ao faz rápido e erra rápido e corrige rápido também, né? Corrige barato. Erra rápido e erra barato. Então, eu acho que o que as startups trouxeram, né, para esse mercado é uma nova maneira, é empurrar o empreendedor para a rua e dizer o seguinte: cara, você tem uma ideia? Vamos dar um passo para trás, vamos ver se realmente essa ideia resolve uma dor real. Então, para isso, só tem um jeito, é você ir para campo e perguntar. Né? Você tem que levantar essas dores reais de uma sociedade ou de uma determinada persona, propor uma solução para isso e criar um produto para isso. Né? E o que se espera desse produto? Que ele resolva a dor de um grande número de pessoas, né? Como, por exemplo, o próprio Uber, como Airbnb, como Nubank, que são instituições que foram sendo criadas para resolver uma dor que existia, que era real, e que ganha escala global aí.
Então, startups é isso. O que as aceleradoras, né, acabam fazendo? O que os hubs, né, acabam fazendo? Criando um ambiente criativo, né, onde você tem muita gente que acaba... então, se você tem designers, você tem desenvolvedores, você tem pessoas de negócio, empresas que ficam coabitando esse mesmo espaço, e onde o conhecimento ali explode. E aí existe toda uma metodologia que a gente acaba criando para poder ajudar nessa mudança de modelo mental. Fazer com que aquele empreendedor empreenda, né, com essa mentalidade de errar rápido e errar barato, né, de criar um MVP. Eu não preciso ter um produto pronto para eu testá-lo, eu preciso ter um produto minimamente viável, algo que tangibilize para aquela sua persona, para aquela sua comunidade, como que aquilo vai funcionar. As diversas revisões é que vão fazer o produto ficar pronto, né? A gente tem muita ideia de que eu preciso ter um negócio totalmente maravilhoso antes de ir, tem que estar sempre pronto. Não é assim. Então, as aceleradoras ela têm um pouco dessa característica de ajudar nessa estruturação desse pensamento, né? Desses empreendedores que estão chegando agora com a gente. Eu não sei se você está agora aí, Feijó, com aquele modelinho que você me mostrou à tarde, aquela escala de investimentos lá. Legal. Isso é legal de falar, né, Dorlin, porque existe uma relação direta, né, entre essa possibilidade de crescimento de uma ideia, de expansão de uma ideia que nasce com o empreendedor, com a chegada do capital. Quer dizer, os investidores que hoje atuam nesse mercado, eles são investidores diferentes também dos tradicionais, são investidores que olham, que estão desejando que essas empresas pequenas, que nascem normalmente de 2 ou 3 caras ali, que eles também cresçam rapidamente, de forma extremamente acelerada. E aí a gente tem toda uma cadeia de investidores que estão organizados para ir botando capital dentro dessa coisa. Eu posso compartilhar aqui uma tela, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho interessante essa tua tela que a gente discutiu, que você apresentou, porque ela mostra certinho os passos a passos da subida ali, né? Legal, exatamente. Do pequeno... aí, muito legal. Esse mercado ele tem uma série de terminologia que não é clara para todo mundo, né? Assim, faz parte e a gente é obrigado a também usar porque ela carrega um significado em si. Mas o que a gente vê aqui, basicamente, um pouco de como estão organizados os investimentos em cada fase de uma organização exponencial, como está organizado cada fase de tracionamento que a gente chama para uma startup. Em geral, quando alguém tem alguma ideia que acha que é bacana tal, e precisa levantar algum dinheiro aí para fazer a sua prova de conceito ou montar o seu protótipo, acaba levantando dinheiro nessa fase aqui, que a gente chama de 3 Fs, né? Vai pegar dinheiro emprestado do primo, vai pegar do tio, ou de amigos, né? É o chamado 3 Fs, que é Family, Friends and Fools, né? Ou família, amigos ou os tolos, que a gente brinca, né? No Brasil, a gente costuma dizer que você tem o cara que vende o Fusca, tem um 4º F aí para montar o seu propósito. Os caras da XP Investimentos vivem dizendo isso, que venderam um carro lá para... De um carro fizeram a XP. Bom. São inúmeras histórias assim que acabam acontecendo, né? Que é bem bacana. Uma vez que essa ideia, de alguma forma, ela consegue se parar em pé, ela consegue se provar, mesmo que você não tenha um protótipo bem definido, mas faça sentido, né? A primeira rodada de investidor real que acaba acontecendo na vida desse empreendedor são os investidores anjos, que são grupos de pessoas físicas mesmo, ou ex-empresários, ex-empreendedores que tenham algum conhecimento de uma área específica, né, que possa trazer mais do que o dinheiro, mas trazer o conhecimento para dar apoio, né, seja no conceito de gestão, do marketing, do networking que ele tem, no aspecto técnico, para poder ajustar aquela ideia, levar ela até um outro ponto, né, que a gente chama de MVP, que é o produto mínimo viável. A expectativa é que o MVP ele já represente, já tenha aí algo que tangibilize para o usuário a solução daquela dor inicialmente pensada. O que acontece? Você normalmente nessa fase você acaba tendo algumas vendas, você tem alguns usuários, alguns clientes, mas é justamente na fase seguinte, né, quando entra o tipo de investidor que a gente chama de seed, que já são investidores que entram com cheques um pouco maiores, que estão em busca aí de fazer um tracionamento. Aí a gente está olhando para a parte de tração e distribuição realmente daquele produto ou daquele software, seja o que for.
Então, eu estou saindo aí de uma base de 10, 20 usuários, estou levando isso para 100, para 1.000, 2.000 usuários. Então, esse dinheiro serve normalmente para poder investir naquilo que é tração, que a gente chama. As rodadas subsequentes já são fundos que a gente chama de fundos de Venture Capital, são as rodadas Série A, Série B, Série C, que são dinheiros mais pesados, né, são capitais mais, que no Brasil variam aí já acima de 10 milhões, 30 milhões, que vêm ajudar dependendo da rodada, não existe uma regra clara para isso, né, isso é muito variável, depende de cada fundo, mas que já começa a pegar aquela ideia do J, né, de exponencializar, de tirar de 1.000, 2.000 usuários, já colocar 1 milhão de usuários na plataforma. Importante entender que esses investidores, nessas fases, eles não estão muito preocupados com o resultado da empresa, mas estão preocupados com a capacidade de escala dela, né? Essa ideia de organizações exponenciais está muito ligada a esse capital que chega. Porque o investidor anjo que entra aqui de uma fase, que entra ali com um ticket um pouco mais baixo, ali, assumindo mais risco, ele pulveriza, mas o que acontece? Ele espera sair numa rodada seguinte, ou no máximo 2 rodadas depois. Então, ele acaba multiplicando o seu capital 2 ou 3 vezes, mesmo que a empresa não tenha resultados operacionais. É aquilo que a gente está preocupado com a escala. Depois dos fundos de Venture Capital, entra os fundos e rodadas que a gente chama de Scale-Up, que são os fundos de Private Equity, que são fundos que já pressupõem que a empresa já tenha vencido barreiras de organização e que estejam já bem mais organizados, já estejam com estrutura, com processos, e que agora eles vão fazer aquela última perna para poder chegar e levar essas empresas para um IPO, né, para uma bolsa de valores e conseguir a liquidez que eles esperam. Então, de alguma maneira, essa organização dos investidores tem um peso muito significativo na maneira como as startups elas crescem, né? Como que elas se aceleram aí. Né? Então, não é só que a startup, mas você precisa ter capital associado a isso daí também. Muito legal. Feijó, me diga uma coisa, em relação, por exemplo, o que esses investidores mais eles hoje procuram? Empresas na área online ou offline? O que eles mais chama a atenção deles? Anderlin, aquilo que a gente conversava hoje um pouco, né? Para esse perfil de investidor, o que eles querem é escala. De alguma maneira, as empresas de base tecnológica, elas permitem essa escala, o que normalmente empresas tradicionais não seria possível. Você pode falar assim, eu vou buscar um investidor anjo para montar uma padaria. É outro perfil de investidor, normalmente você vai ter um sócio, alguma coisa assim. A menos que você tenha um plano, um projeto que seja capaz de imaginar que seja possível ser dono de todas as padarias do mundo, né? Ou alguma associação tecnológica que permitisse isso. Então você tem, a gente até comentou um pouco hoje, né? Modelos de franquias, por exemplo, é um modelo expansivo, é um modelo de escala, né, que as empresas tradicionais conseguem fazer uma expansão significativa com baixo, de certa forma, com baixo investimento. Ou a partir dos investidores que são os franqueados, né? Já nesse mundo, não. Na verdade, a gente está pensando em multiplicar por 10, por 20, por 30 o capital. Porque existe uma diversificação muito grande. Então, quando eu invisto numa startup, eu não invisto numa só, eu invisto em 20, 30, 40, 100. Porque é uma delas que vai efetivamente conseguir ganhar a sua escala e justificar o capital, o retorno do capital em relação a todas as outras. Então, o olhar para empresas digitais, e aí eu até digo uma coisa, né? Eu acho que hoje em dia, né, cada vez mais, todas as empresas serão digitais. Se não na sua totalidade, ou pelo menos em partes dela, seja no processo de venda, seja no processo produtivo, de conteúdo, seja no seu marketing, uma coisa assim. Então, tecnologia, né, quando a gente fala do online, o online é uma representação do seu negócio, mas tudo que está ligado à tecnologia consegue ajustar essa questão de escala, né? E é o que os investidores gostam. O que o startupeiro, o pequeno, o que mais erra? O que ele mais erra?
Essa é a pergunta do milhão, né? Porque assim, essa é muito legal, porque é o seguinte, mais de 90% do problema das startups que não dão certo está justamente numa coisa que é um pouco, de certa forma, até meio vaidade do empreendedor, né? Ele tem uma ideia e ele acha que a ideia dela vai resolver o mundo. Enquanto você não valida uma dor real, enquanto você não tem uma dor real para resolver o problema, você não tem uma solução, você não tem produto. Então, 90% dos erros são justamente no fato das startups irem para o mercado sem ter realmente feito um processo de validação da dor. Esse eu acho que é o maior problema que afeta. Dá um exemplo disso. Vamos Eu tenho vários. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui, porque como a gente tem processo de aceleração, tem uns casos que acontecem com a gente aqui, né? Só para a pessoa se ligar em casa. Assim. Mas vamos pensar, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo de um setor que está sofrendo muito com esse momento agora, que é o setor de turismo, por exemplo. Né? Eu acho que se você tinha uma ideia que você estava em processo de validação há 3 semanas atrás, para resolver uma dor real, né? Que seja, por exemplo, de filas em aeroportos, digamos. Essa era uma dor que há 2, 3 meses atrás, ou um mês atrás, antes dessa crise, era real. Se você tivesse alguma coisa desse sentido, eu cheguei a trabalhar com algumas startups que tinham proposta de solução para resolver essa dor. De repente, essa dor não existe mais. Não adianta mais eu querer trabalhar numa solução para fila de aeroportos quando não tem mais não tem nem gente viajando, né? Então, quem está, de alguma forma, trabalhando para desenvolver uma solução como essa, tem que pivotar nesse momento, tem que mudar, tem que ter a consciência que, assim, não vai resolver, não resolve essa dor. Aí você vê, vamos pegar um outro exemplo aqui, sei lá, eu tenho aqui, eu quero resolver um problema sei lá, tem um caso que a gente está trabalhando, é uma empresa de soluções de gestão para pequenos e médios negócios. Esse é um dilema muito grande. A gente que vem de consultoria acaba conhecendo um pouco essa realidade, porque o pequeno empresário, ele não tem a consciência que ele precisa de um sistema de gestão. O que ele tem consciência, a dor dele é o seguinte: eu não tenho dinheiro, mas eu não sei que é um problema de gestão. E se eu tentar vender para ele, por exemplo, uma solução de gestão, um RP, alguma coisa assim, nem sempre ele está pronto para comprar isso, né? Então, aí a gente precisa olhar muito mais para dores e benefícios do que para características. Então, são situações que a gente vive no dia a dia. Aí. Que nem agora, né? Agora, eu esses dias até usei um sistema de... Já existe, a gente trabalha com tecnologia, eu já sabia que estavam sendo usados fora, médicos online, médicos através do aplicativo, consultas médicas, enfim. E aqui eram poucas as empresas que estavam atuantes nessa área. Quer dizer, muita gente já sabia da tecnologia, mas não queria colocar, porque umas que achavam, tal. Agora, com a pandemia, está todo mundo, várias operadoras, né, de saúde estão utilizando médicos online. Eu, inclusive, essa semana fiz uma com um médico online aqui, mandei foto, tal, enfim. E ele me avaliou pelo online, depois me deu uma ligada, tal. Eu não sei se eu paguei, quanto que eu paguei a consulta, vou saber depois que vem no boleto. Mas devo ter pago alguma coisa, com certeza o serviço não era de graça, né? Mas isso é uma solução que já estava ali, né? E que é uma dor minha, né? E eu precisava ir no médico, mas então resolveu um problema. A área de saúde realmente é uma área extremamente sofrida por conta muito de marco regulatório. A gente vê muitas iniciativas de startups, soluções que otimizam o processo de saúde, fila para saúde, telemedicina, essas coisas todas. E o que a gente percebe é que na hora da urgência, na hora que a água bate na canela, as coisas se modificam. A gente está vendo por conta de tudo que está acontecendo no mundo agora, aí, a questão do Covid, a gente está vendo flexibilização das regras, das leis, que permitem justamente que as health techs, né, que são as startups de saúde, que elas cresçam de forma muito acelerada, porque não existe barreira tecnológica para resolver, existia barreira muito mais vezes de marco regulatório, ou de quem é dono de quem não é do banco de dados, tal.
Você está contando uma experiência real, que todo mundo está vivendo isso agora. Antes não era possível você fazer um exame remoto, né, uma cirurgia remota. Agora, com a flexibilização, daqui a pouco você tem soluções para isso. Né? É que tinha muita gente contra também, né? Claro, pessoas que, muito interesse. Né? Muito interesse. Você pega, assim, que de alguma forma, quem está ligado ao meio de saúde, a classe médica, enfim, então... Às vezes, você tem aquela questão dos meus dados, né? Eu não sei se eu quero abrir prontuários de uma instituição que não se coligam com os de outras. Isso daí, às vezes, tira um pouco a ideia de história do paciente, né? Então, história dele, né? Eu tenho notado também, às vezes, Bom, eu tenho notado que quando eu vou, às vezes, numa consulta médica, ele abre meu prontuário, quer dizer, o outro médico já me conhece, já sabe tudo que eu já fiz ali, já tem meu prontuário, já sabe que eu já... Enfim. Mas vamos lá, eu queria que você falasse sobre empresas unicórnios, porque todo mundo fala de empresa unicórnio, fintech, e as pessoas estão pensando, o que é isso, né? O que é fintech? O que é empresa unicórnio? Fala para nós aí. Então, bom, vamos... quando a gente fala em exponencialidade, né, a gente de crescimento acelerado, o que se espera de uma startup é que ela chegue rapidamente aí numa janela, sei lá, de alguns anos, não muito mais do que 3 ou 4 anos, aí que ela consiga atingir patamares através dos investimentos que ela recebe, justamente para poder permitir a saída, mas que ela chegue aí o que a gente chama de valuation, né? O valor das empresas acima de 1 bilhão. Unicórnios é aquele bichinho que você não encontra em qualquer lugar, né? É uma alusão que se faz aí, mas unicórnios são startups que ultrapassam o valuation de 1 bilhão, né? O seu valor de mercado acima de 1 bilhão de dólares. Isso para a gente era um pouco distante, mas o ecossistema do Brasil tem amadurecido muito. E no ano passado produziu 11 unicórnios, nós estamos chegando aí ao 15º já, né? Entre eles Nubank, Rappi, nós temos aí o PagSeguro, a Log, só isso para lembrar de alguns rapidamente aí. Então são empresas que conseguem sair, né, de uma ideia, se validarem, recebem os aportes, normalmente grandes aportes. O que determina o valuation de uma empresa como essa também é justamente o aporte que é feito pelos fundos e que acabam determinando aí, em função da sua participação, o valor dessa empresa, acima de 1 bilhão de dólares. E na segunda parte, assim, existe uma nomenclatura, uma terminologia que vai surgindo no mercado, a gente vai aprendendo as fintechs, as health techs, as HR techs, né, que são... Fintechs são empresas financeiras com base tecnológica, health tech são empresas da área de saúde, não necessariamente saúde em si, mas tudo que está ligado a isso, né? Cadastros, essas coisas todas aí. E a ideia, a expectativa, tanto para o empreendedor, quando ele tem esse mindset aí de startup, quanto dos investidores que se congregam a se comungam com isso, tem expectativa de tirar ela de um faturamento de 10, 20 mil reais e levar isso daí para um faturamento 200 vezes maior, numa janela de tempo curto, que é o que permite ela fazer a saída, né? Isso são os unicórnios aí. A gente falou ali dos investidores anjos, né? Sim. Quando você fala essa nomenclatura, você fala investidor anjo, pensa, o cara é bonzinho, o cara tá ali, vai pôr o dinheiro dele e vai embora, é um anjo. Então, eu queria que você... Porque, assim, as pessoas não têm noção, né, de como que é esse mercado. O cara, não, vou pegar um investidor anjo. Não, o cara, ele leva esse título, né? Mas ele quer dinheiro. Então, fala um pouquinho disso também, que as pessoas têm que se ligar que não é... O que acontece normalmente, né? O investidor anjo... hoje está bem mais maduro, a gente deve muito aí a algumas iniciativas, tipo Anjos do Brasil, estou falando em nível Brasil, né? Lá fora isso também está bem mais consistente já. Mas a Anjos do Brasil, a figura do Cássio Spina, ainda acho que foi um dos primeiros que começaram a criar essa plataforma, esse conceito, e evangelizar um pouco o mercado. Mas investidor, normalmente, ele pensa o seguinte, eu tenho uma boa ideia, uma ideia legal aqui, o cara precisa de dinheiro e eu vou colocar aqui, sei lá, algum cheque aqui em troca de uma participação nessa empresa. O empreendedor está ali, ele precisa de dinheiro, senão ele não decola a ideia dele, então ele vai colocar ali, sei lá, 50% à disposição desse sócio. Quer dizer, isso não é investidor, tá? Isso é sócio.
A ideia de investidor anjo é alguém que entra no seu negócio. E por que ele é anjo? Porque ele carrega junto consigo toda uma parte de suporte também. Ou ele conhece muito daquele mercado, ou ele tem conexões, ou ele consegue trazer algo de gestão para trabalhar junto com o empreendedor. E porque em algum momento ele vai sair. 18 meses, 20 meses, 2 anos e meio depois ele vai sair. Então ele ajuda no crescimento daquela empresa, ele põe aquela quantidade de dinheiro para garantir que o empreendedor esteja no negócio por inteiro. Porque o empreendedor que ele não tiver dinheiro para poder sobreviver no projeto dele, ele vai começar a procurar outra alternativa, ele vai fazer outra coisa para lá, e aí ele tenta diversificar e ele não sai do papel. O investidor normalmente traz também, né, um pouco dessa exigência do foco. Olha, cara, eu quero que você se foque nesse produto, nessa ideia, neste canal de distribuição, neste canal de vendas. Por quê? À medida que aquilo se cristaliza como uma solução real para o mercado, ele ganha escala e aí ele pode vender a parte dele. Então, o investidor anjo, normalmente, hoje está muito mais profissionalizado, ele não vai ter participação na sua empresa maior do que 20%. Por outro lado, eu acho que o empreendedor tem que entender que se ele não precisa do investimento anjo, né, que é a primeira rodada que aparece, que ele faça com seus próprios recursos, que ele retarde essa entrada de recursos. Porque por mais que a gente fale o seguinte, pô, é um dinheiro que entra e tem um compartilhamento de risco ali com a ideia, ele é um dinheiro caro, porque hoje 10% de uma empresa que vale alguma coisa, ou não vale nada, só está na ideia, não é nada. Mas se ela for valer 100 milhões, 10% é dinheiro pra caramba. Então, às vezes a gente fala assim, o que é melhor? É melhor você tomar um financiamento no banco ou um investimento, um investidor anjo? O investidor anjo ele vem com algo mais agregado do que propriamente o dinheiro. Então, pode te valer muito. Eu, particularmente, gosto dessa iniciativa. Por outro lado, enquanto você está tomando um financiamento, por exemplo, você está assumindo o risco sozinho. Se não der, você colocou seu patrimônio em jogo, esse tipo de coisa. Mas a ideia é que toda vez que tem um investimento, você já tenha uma parte da sua empresa que está sendo diluída. E essa é uma grande preocupação que a gente tem também orientando as startups, porque diluir demais a sua participação é um problema, porque você tem que saber que vai haver várias rodadas de investimento. Então, se hoje eu destino 10%, 15% da minha empresa para um parceiro, para um investidor anjo, lá na frente, provavelmente, vou ter que vender uma outra parte para um investidor seed e assim sucessivamente. E não tem coisa mais desmotivante para o empreendedor é descobrir no meio da jornada que ele só tem 10% do negócio dele, numa empresa que vale 100 milhões. Então, hoje já está muito mais organizado isso. Tanto os investidores já estão muito mais preocupados com isso, como a consciência dos empreendedores também, né? Então, eles estão muito mais conscientes em relação a essa questão da diluição. Mas quem não é do mercado, às vezes vem para investir numa startup e vem com uma proposta de 50%, de 30%, 40%. Isso mata o investidor. Então, esses são os cuidados que a gente alerta e que a gente orienta também. Eu queria perguntar para você, a gente está nessa pandemia e a gente sabe que vai ter uma quebradeira aí. Pois é, né, cara? Muitas empresas aí vão pequenas. E eu queria que você me falasse sobre isso, porque até quantas empresas fecham, se apresentam e fecham nesse mercado aí de startups? Quantos você tem esse número? Quantos? Cara, precisamente esse número é difícil da gente saber, porque tem muita startup que quebra antes até de ser cadastrada, né? Antes dela ter algum tipo de iniciativa. Pra você ter uma ideia, num evento, né? Acho que é o maior evento de inclusão do ecossistema que a gente considera aí no mundo é o Startup Weekend, né? Que em 54 horas são criadas muitas vezes 10, 12 startups ali, e pouquíssimas delas, né, acabam indo para o mercado realmente. Então, muitas delas morrem ali. Outras são levadas um pouco mais à frente e tal, e existe aquelas que vingam, inclusive, dessa iniciativa. Mas a gente fala normalmente num número assim, de cada 10, uma vai para frente, né? Não que cada 10, uma vai virar unicórnio, mas cada 10 ideias, uma vai vingar e vai gerar negócio, vai
vai ganhar algum tipo de tração, aí vai vender seu produto, vai se posicionar no mercado. Esse é um número que a gente coisa. Mas aí a gente volta naquela questão, né? A má validação da dor é talvez o grande influenciador desse processo, o grande problema de a gente ter essa quebradeira. E agora, com crise, eu acho que as coisas ficam um pouco mais críticas, né? Por um lado. Mas como tudo é uma balança, né, Derlin? A gente fala que o dinheiro nunca acaba, ele sai de uma mão e vai para outra, né? E aí, da mesma forma que muitas startups que estavam em processo de tração, que resolviam uma dor real e agora essa dor não existe mais, elas vão quebrar realmente. Você vai ter uma quebradeira como todos os negócios tradicionais. O que eu vejo, por outro lado, é que tem muitas startups que estavam em processo de validação e que agora vão exponencializar porque vai entrar muito dinheiro, especialmente naquilo que está relacionado à saúde, delivery, tecnologia. Então, assim, existem alguns setores que vão ganhar e outros que vão realmente perder. Bom, Feijó, o papo tá ótimo, são 19h30, 19h40 agora. Eu não sei porque eu não estou conseguindo aqui ter o acesso às perguntas aqui, então eu queria abrir, se você puder ter perguntas aí, gostaria de que você já fosse respondendo as perguntas aí das pessoas que estão seguindo a gente na live aí. Tem alguma pergunta, pessoal? Vamos abrir para... Tem os comentários aqui, tem o pessoal que está perguntando Veja aí. Comentários. Vamos lá, aqui, ó. O Danilo coloca aqui uma informação interessante aqui, ó. Já temos 3 unicórnios, Gympass e Banks, Nubank, Wildlife, PagSeguro, Stone, Quinto Andar, Movili, iFood, Loft, Arco Educação, Lock e 99 e Rap, que é uma colombiana, porém se tornou unicórnio por causa do Brasil, né? Esses são os unicórnios brasileiros aí, realmente. Essa daqui são 13, tem uma grande expansão aí. Tem mais perguntas? Vai vendo aí, porque eu não consigo ter aqui, mas veja aí se tem algumas perguntas. Pessoal, vão fazendo perguntas aí. Tem um pessoal que está dando apoio aqui, né? Ao vivo assim mesmo, acontece, a gente dá uma mancada aqui também, né? A gente está aprendendo, estamos chegando lá. Foi tenso e tal. O Norberto coloca aqui para a gente aqui, temos alguns programas de aceleração, a maioria não cobra para participar, exatamente, né? A questão do equity que a gente fala. Cada vez mais os programas de aceleração estão se aproximando de investidores, isso é uma coisa legal da gente entender. Então, em vez dele pegar uma parte da empresa para acelerar ela, né, um equity ali, ele, na verdade, aproxima do investidor e entra normalmente como um venture builder, como construtor de negócio. E aí, o que acaba acontecendo? Ele, como participante, né, como co-investidor, ele acaba também se beneficiando disso. Então, o programa de aceleração acaba sendo, de alguma forma, um bônus aí para quem quer acelerar. Eu, particularmente, eu acelerei uma startup num programa do Vale do Silício, né, que chama Founder Institute, tem um capítulo, são 9 capítulos desse que tem aqui no Brasil, em Campinas tem um deles. Eu acelerei uma startup, mas este programa, para você participar dele, você deixa um equity, né, uma participação de 4% ali. Então, se essa startup ela decola, ela tem coisa, 4% é da aceleradora, né? Tem essas situações aí. Uma quantia por participação da empresa. Então, tem exatamente, também tem aceleradoras que já já aportam capital, já são venture builder. O caso da ACE, por exemplo, ela se posicionou, ela era essencialmente uma aceleradora, hoje ela é praticamente um venture builder, ela identifica ideias que valem a pena e elas fazem aporte. A Darwin é um outro exemplo, né, que tem lá um ticket, sei lá, de R$200 mil para uma participação de 7%, se não me engano, da Darwin, ela tem isso por política. Mas você tem outras também aí que cobram de outras maneiras. Na verdade, não existe almoço de graça, né? A gente costuma dizer isso, né? A participação, ela sempre vem por um caminho ou pelo outro, né? As pessoas acham que, assim, é que nem aquelas passagens de aviões baratas, né? Uhum. A mídia on-board, na realidade, que pagava a conta, né? As passagens baratas, né? Aquela mídia que você vê dentro da aeronave lá, pendurada lá, enfim, no banco, Isso. na poltrona do avião, naquela tela ali, que fica passando os vídeos, enfim, né? Aquele serviço que tem ali e tal.
Então, não existe nada, né, de graça. Na verdade, é história, né? Não Então, existe, né? uma outra coisa que eu ia te perguntar, Feijó, que era em relação a questão do... Você comentou também de tarde, e a gente estava falando sobre a questão da educação. Pois é, né? Esse é um negócio bacana, né? Porque você é o E aí, mestre da educação, né? Você e o Norberto, aí são os caras que estão inventando a educação desse país, né? o que está acontecendo na realidade agora, né? O mundo vinha numa velocidade, freou, Exato. brecou. Agora as crianças estão em casa, estão praticamente, entre aspas, de férias, porque para elas a casa é férias, brincadeira. E o pai está tendo que se virar, né? Fazer o papel de homeschool, né? Dando aula. O pai está aí, é o professor agora. E a escola, tem muita escola que tomou esse baque, É verdade. não quis mudar o sistema nunca, né? Ficou nesse sistema ali encostadinho, tranquilinho, nunca vai mudar. E agora precisou ter vir esse baque para ele conseguir fazer despertar. E aí, você me fala um pouquinho disso? Adaptação forçada, né? Eu acho que não é só a educação que está passando por essa adaptação forçada, não. A gente até escreveu um artigo na semana passada sobre isso. Eu acho que praticamente todos os setores da economia, de alguma forma, se viram forçados a acelerar a sua transformação, né? Ter que mudar o seu modelo de negócio de uma maneira que estava longe do planejamento. A gente falava muito em transformação digital, e eu julgo que a grande transformação digital está ocorrendo agora nesta fase. A questão da educação, eu acho que ela é um pouco mais crítica a situação, porque o modelo de educação tradicional que a gente está acostumado prevê mais ou menos aquela história do quadro negro, né? Um professor ali e a sua audiência assistindo ali. E esse sempre foi um desafio, né? Como que a gente muda isso, né? Como é que a gente altera? Muita resistência, obviamente, escolas, universidades, programas de pós-graduação, todos sempre mais ou menos com essa maneira de fazer negócio. Mas eu penso que a gente tem uma geração aí que está muito mais adaptada a aprender de uma forma diferente da nossa, né? Que tá assim, o conhecimento nunca teve tão disponível nos meios digitais, na internet, como está agora. E com essa questão da crise que empurra essa molecada para dentro de casa, força os pais, eu acho que a gente acaba sendo forçado a se reinventar, e eu acho que a educação ganha muito com isso, né? Porque eu acho que a partir mesmo que a crise passe, mesmo que as coisas que a economia volte a ser a retomada dela, nunca mais os hábitos serão os mesmos. Quem foi trabalhar em home office nunca mais vai ser 100% fabril, né? Quem aprendeu a aprender em casa nunca mais vai ser 100% cadeiras de escolas. Eu acho que, como você mesmo falou hoje à tarde, né, um modelo híbrido eu acho que deve ser a grande sacada. E aí eu acho que, como todo mundo está sendo empurrado por esse efeito manada, cabe a cada instituição, né? Eu vejo a Eurecando aí como um puta de um expoente dentro disso, né? Uma sacada, um conteúdo diferenciado, mas que também vai ter que se adaptar para ser diferente no modelo de negócios, né? Não só no conteúdo, né? Porque existe uma tendência agora que todas as escolas descobriram o ovo de Colombo, né? Agora nós vamos para online, como se fosse simples, pegar o conteúdo do ambiente físico e transportar para online sem nenhum problema. Existe toda uma adaptação e uma diferenciação que tem que ser estimulada, e eu tenho certeza que a Eurecando vai ser uma das primeiras a despontar aí como uma solução de educação. Então, exatamente. A gente, na realidade, tem já vem trabalhando, a gente já vinha preparando material online nosso, né? Para ser lançado no segundo semestre, agora desse ano. E legal. A gente tem que antecipar. Tanto é que a gente está agora oferecendo para algumas escolas o nosso RPG Express, que as crianças estão jogando, enfim, a gente teve que usar a plataforma do Google Class. E é uma plataforma que estava ali pronta, de graça, né? E a gente foi para lá, e, enfim, resolveu o problema. As crianças já estão trabalhando. E eu acredito que as escolas aí, realmente, que nem você falou, vão ter que se reinventar, vão ter que pensar, porque assim, né?
você colocar matérias para as crianças levarem para casa, ou simplesmente só, né, nesse formato linearzinho, a criança não vai fazer, né? Ela não vai fazer. Não adianta, ela não vai fazer. Vai ter que ter outros estímulos, né, para poder convencer ela a aprender de outra forma, né? Acho que é muito bacana isso. Talvez realidade aumentada, não sei. Eles vão ter que pensar outras estratégias aí, enfim, né, outros materiais, enfim, vai ter que dar uma repaginada aí. A Eurecando está aí, a Eurecando também já está, falar nisso, eu queria já deixar aqui que a gente já está fazendo material para professor, tá? A Eurecando também está fazendo material para o pai também, né? Então a gente já tem material para o pai, para o professor, a gente já está também estimulando mais as crianças com gamificação, porque o RPG é gamificação, né? Não deixa de ser, então ele está ali, está aprendendo. Até o tema que a gente está trabalhando, o RPG, é do Covid-19. Então as crianças estão desenvolvendo todo um jogo, pensando em estratégias para eliminar o vírus, para os lugares, então eles desenham alguns mapas, é muito bacana, assim. Então... eu acho que a proposta de valor da Eurecando realmente ela é diferenciada, né? Assim, não é uma educação qualquer, né? Ela tá, o próprio posicionamento, né, de educação para o futuro, né? Conseguir trazer conceitos que são tão difíceis da gente, no nosso dia a dia, entender, como blockchain, fake news, né? Essas coisas, conseguir sensibilizar uma criançada para isso tão cedo, né? É formar cidadão para o mundo do futuro, realmente. Eu acho que é muito bacana a proposta de vocês. Me emociona cada vez que eu converso com você, com o Norberto, e que a gente fala disso daí. É que eu já não tenho mais filho pequeno, mas a gente sabe que tem muita coisa por vir aí. Agora, uma coisa que eu sempre falo com o Norberto aí, que acho que é uma coisa, esse conteúdo, né, da maneira como vocês apresentam, a maneira como vocês estruturam isso, ele cabe perfeitamente para qualquer indivíduo de qualquer idade, né? Então, eu acho que vocês vão trazer para a gente aí também um pouco dessa mudança. Valeu, Feijó. Eu queria ver que você tem mais alguma pergunta aí? O pessoal deixou alguma outra pergunta? Dá uma olhada aí. A gente já está chegando no final, 9 minutos de live aí ainda para a gente encerrar. Se tiver alguma perguntinha, senão eu vou abrir para você fazer as tuas considerações finais. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, o Norberto colocando um grande desafio para os professores, muitos já não estavam conseguindo acompanhar a questão das metodologias ativas, do uso da tecnologia em sala de aula, gamificação. Agora tem mais essa questão de gerar valor de forma online, exatamente, que é justamente aquilo que a gente está falando, né, da competição, né? Porque, assim, mais do que o conteúdo, a maneira de fazer negócio e se diferenciar é um grande desafio, realmente. E os professores, principalmente, precisam também conseguir acompanhar essa transformação aí, né? Não é só o negócio, né? Então, mas aí, tem mais alguma outra pergunta aí, Feijó, ou não? Hoje a gente... Acompanhando o Wallace. O Wallace é um grande amigo meu também. Trabalhamos junto em Manaus. O Wallace agora acho que ele está aqui em Campinas, vai fazer um tempo, né? Ele trabalhou comigo no mercado de telecom, acho que ele está no telecom ainda. Obrigado, Wallace, dando um olá aqui, acompanhando, elogiando o nosso papo aqui. Estamos juntos aqui. Obrigado. Bacana, bacana. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou deixar aqui uns minutinhos pro Feijó falar um pouquinho da empresa dele, né? Deixar os contatos dele aí, depois a gente também finaliza. E, Feijó, com você então. Bom, acho que a gente mais ou menos já contou um pouco, né? O Igor é uma empresa aí, né, que visa ajudar empreendedores que estão especialmente em fase de validação das suas ideias, criar produtos aí que venham realmente ajudar a impactar a sociedade. A gente tem uma jornada, né, de programas de aceleração. Nós estamos rodando o primeiro batch de um programa que a gente chama de pré-aceleração, que a gente não seleciona empresas exclusivamente de cunho tecnológico, porque a gente entende também que muitos empreendedores, durante uma jornada, durante o aprendizado, vão acabar mudando um pouco o seu modelo mental. A gente aprende a empreender de um determinado formato tradicional, mas quando a gente acaba encontrando um pouco as diferenças desse mundo das startups, a gente acaba mudando no meio do caminho. Então, a gente está hoje nesse batch com 12 startups, 12 empresas que estão sendo aceleradas, algumas são startups claras, outras estão se modificando aí,
E o objetivo é que a gente consiga também apresentar valor, não só para as startups, mas para esses investidores que também queiram, que têm, né, capacidade de ajudar e de se conectar com as empresas para ajudar a fazer o bem para o mundo aí. Esse é um pouco daquilo que o Igor faz, e aí, na hora que reacomodar as coisas, a gente também volta um pouco mais para o mercado corporativo também, que é uma grande demanda aí. Mas agradeço demais aí a oportunidade, sou fã de vocês pra caramba, da Eurecando, sou fã de seu, sou fã do Norberto, parceiros que a gente fica muito feliz de ter por perto. Obrigado por estar junto aqui, obrigado pela oportunidade. Pessoal, então, eu quero agradecer a tua audiência, mais uma live foi aí com o Feijó, vai ficar aí, né, Feijó, essa live vai estar disponível aí para você acessar, né, convidar você para amanhã, o Norberto vai estar em Indaiatuba, um papo super legal, a partir das 19 horas. Hoje tivemos um probleminha no Instagram, e eu acredito que a gente vai começar a usar esse sistema aqui, Feijó, gostei muito desse sistema. Cara, é muito legal. Achei também está aprendendo aqui. Eu achei muito bacana também. Então, boa noite para vocês. Quiserem saber mais da Eurecando, vocês acessem www.eurecando.com.br. A gente tem a gente dá aula para dos 6 aos 90 anos, aos 100 e poucos, aos 200 anos. Então, entre lá, dê uma fuçada no nosso site, conheça um pouquinho mais a Eurecando, e eu agradeço a audiência. Boa noite e muito obrigado. Galera. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.